tarde, pessoal. O nosso painel vai falar muito de empatia, mas vai falar de cases e aplicações práticas e desafios que vocês têm e que nossos convidados já passaram, né? E podem transmitir todo esse conhecimento a vocês. Então, brevemente, eu quero que vocês se apresentem, começando por você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alisson, sou diretor de sistemas da Leroy Merlin, responsável por todas as soluções de vendas e clientes digital e da loja física. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel de Lima Vasconcelos. Eu trabalho no Banco do Brasil há um pouco mais de 21 anos e estou na área de inteligência artificial e analítica desenvolvendo sistemas, programas, inovações aí para os nossos clientes e nossos funcionários. Oi, eu sou a Daniela Bahia. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sou diretora médica de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Fleury. E na frente médica eu sou responsável por validar as inovações e as aplicações de inteligência artificial no contexto médico. Gustavo Moraes, é um prazer estar aqui no evento com vocês, aqui compartilhando esse momento. Eu trabalho na área de canais digitais e inovação na AIC. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Naira Bruno. Estou há 2 anos na Arco Educação e vou contar um pouquinho mais para vocês de uns projetos de cobrança que a gente está desenvolvendo. Gente, eu sou Elaine Coimbra, eu sou vice-presidente de marketing da ABRE, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, desde 2017, antes do ChatGPT. Convido vocês a se associarem, tanto como pessoa física e empresa, e também sou diretora de inovação e inteligência artificial da Abrad. É uma honra estar aqui. Então, vamos começar com a primeira pergunta, sempre recheada de cases, porque aqui vocês viram que a gente tem uma multiplicidade de experiências, né? Então, vamos lá. O que significa, na prática, vou passar para você, Daniel, falar empatia. Quando o atendimento é mediado por uma IA, né? Quando é humano, a gente sabe o que é empatia, né, gente? Mas quando a gente põe uma IA para falar com o cliente? Olha, resumindo, empatia, o que a gente espera, o que o cliente espera quando ele procura um atendimento? Ele espera que você entenda o que ele necessita, o que ele precisa, que você conheça ele. A inteligência artificial, quando ela é muito genérica, ela perde esse poder de engajar, de entender o momento dele, e ela só responde de forma correta. Muitas vezes, né, a gente está falando de probabilidade, mas está falando de forma correta, mas não entendendo o momento do cliente, não entendendo o que ele está passando naquele momento. Então, o que a gente procura sempre para trazer essa empatia, trazer ele próximo, trazer esse engajamento? Conhecer ele não só com os dados que ele tem, por exemplo, no banco, no Banco do Brasil, por exemplo, não só os dados bancários dele, mas o comportamento dele. Que isso molda a experiência, né? A gente sabe que isso molda a experiência, e aí você vai entender se aquele é o momento certo, se eu preciso falar com ele naquele momento, aquele momento é adequado para falar com ele, é entender o momento de vida de fato dele. Eu acho que é aí que está o poder da inteligência artificial quando bem aplicada, porque a gente vê muita coisa acontecendo de forma responsiva, vamos responder tudo, vamos colocar IA em tudo, mas não pensando e centrada nesse horizonte de o que ele está passando, em que momento que ele está, porque quando é assim, todo mundo, a gente tem que se colocar no lugar de cliente sempre. Quando a gente está interagindo, a gente quer que a IA responda o que a gente precisa de fato. É isso. E o que não falta de dados é no Banco do Brasil, né, gente? Vamos lá. Milhões, bilhões de dados, né? Trilhões, sei lá. Então, o que não falta é dado, que é o alimento da IA. Então, esse ponto de dados, acendam aí o alerta, sem dados, sem IA treinada, né? E esse pessoal aqui já implantou muito projeto. A gente conversou antes do painel, então depois eu quero que vocês citem os projetos. Eu vou falar com o Gustavo agora. Gustavo, fala um pouquinho sobre isso. A gente estava conversando mais cedo, né? Definir empatia é quase tão difícil como definir o que é inteligência artificial, né?
Mas para mim, a empatia, e eu estava falando muito com o colega aqui do Banco do Brasil, acho que tem muito a ver com o momento do cliente na situação e na necessidade que ele está vivendo, né? A gente tem falado muito de colocar a máquina IA para tratar direto com o cliente, né? Mas aqui na IC a gente tem mais de 60 mil colaboradores, né? A grande maioria das pessoas contratadas são mulheres, jovens, primeiro emprego. Então, é um desafio grande capacitar e treinar essa turma para começar a trabalhar, né? Por vezes, a gente tem uma janela de menos de um mês, por exemplo, para capacitar uma pessoa que nunca fez um atendimento na vida a começar a trabalhar. Então, a gente tem utilizado muito essas LLMs, essas IAs de geração mais nova, do modo inverso. A gente tem utilizado aí uma ferramenta interna de capacitação e treinamento, que a gente utiliza a IA para simular os clientes em diversos grupos, né? Principalmente o atritado, que é aquele cliente mais difícil, que já chega com uma recorrência de problema, né? Então, a gente utiliza uma base... A gente não tem a base dos clientes, esse sempre é um desafio nosso, né? B2B, então é muito difícil hoje com a LGPD, privacidade, o pessoal que está aqui na mesa entregar a base histórica de clientes para a gente, mas a gente tem históricos de ligações e a gente tem históricos de comportamentos de atendentes, né? Então, a gente trabalha muito isso e a gente construiu uma estrutura de IA, de agentes que simulam os clientes. Então, depois do treinamento, antes de ir a quente para fazer o atendimento, essa turma passa, né, por uma simulação de conversação com clientes atritados ou não, aí a gente tem diversos setores, e no final também, obviamente, essa estrutura de IA é muito legal para dar um resumo e dar um feedback. Olha, faltou, tua nota foi essa, faltou isso, sugiro que você faça isso da próxima vez, né? Com isso, a gente acaba gerando muito mais empatia na primeira conexão, né, de pessoas que provavelmente nunca se falaram no mundo e só vão se falar naquela vez, né, na vida, né? Agora eu tenho uma pergunta, gente, quem aqui já fez exame médico, ressonância, tomografia, e você tem que ficar horas, né? Eu vou convidar a Daniela para responder essa pergunta, que ela tem um case sensacional, né? Onde se usou IA na jornada do paciente, né? Com empatia, mas não é aquela empatia de falar, é diminuir o tempo de exame, num contexto muito legal. Pode falar, Daniela? Sim. O Gustavo falou aqui, né, como é às vezes difícil a gente definir o que é empatia, né? E a gente falava, vamos calçar o sapato do outro e tentar entender que experiência melhor a gente pode dar. E eu acho que quem já teve essa experiência de ter que fazer um exame, a depender do exame, o exame ele é longo, né? Você fica dentro da máquina, tem gente que tem claustrofobia também, não consegue ficar dentro. E um dos cases que a gente tem, essa é a forma que a gente tem trazido IA para dentro do grupo, né? Sempre com esse olhar do que diferença a gente vai fazer e que impacto na vida do paciente a gente vai causar. E, no caso, a gente tem uma IA dentro dos nossos equipamentos de ressonância magnética que foi capaz de melhorar a qualidade do exame, a qualidade da imagem, né, para o médico laudar, e também diminuir o tempo que esse paciente fica dentro de máquina para fazer a aquisição dessas imagens, né? Chegando a reduzir em até 50% o tempo em máquina. Uma ressonância que duraria 30, passa para 15 minutos. E, além disso, o impacto ambiental que a gente também está causando, trazendo essa inteligência artificial para dentro dos nossos equipamentos, com redução do consumo de energia. O impacto, assim, é aquela coisa que é o impacto para o paciente, o impacto para o médico que vai laudar, que quer ter um bom exame, o impacto para o negócio, como a gente conversou também, porque eu consigo fazer mais exames ali, e o impacto ambiental. Acho que esse é um case que foi recentemente, a gente recebeu um prêmio no Colégio Europeu de Radiologia, agora, que aconteceu em Viena, em reconhecimento à aplicação de IA dentro desse contexto. Gente, o que eu sempre falo lá na ABRE, nas associações, o brasileiro tem uma alta capacidade criativa de dar soluções com pouco que a gente tem de recursos, né? Então, você vê um prêmio internacional para uma solução brasileira que beneficiou o paciente em primeiro nível, além do médico, etc., mas quem não quis fazer uma ressonância em menos tempo, né? Essa é uma solução que a gente trouxe, né, em parceria com o nosso fornecedor de equipamentos, então não é uma solução nativa,
Mas eu acho que esse é um ponto importante também, Elaine, que muitos algoritmos estão disponíveis hoje, né, em diversas plataformas de IA, mas o quão é importante a gente validar os dados aqui. É a tropicalização dos nossos dados, né, desses algoritmos, né? É importante que a gente teste uma população, que a gente valide esses algoritmos localmente, que foi o que aconteceu. A gente trouxe para o Brasil, validamos aqui, e tivemos esse reconhecimento. Agora eu vou pedir para o Alisson, né, que é da Leroy Merlin, e ele tem, né, um case bem legal também de usado com empatia. Você quer falar um pouco, Alisson? Sim, com certeza. Só falando um pouco do que eu acho, né, uma IA empática, eu acho que tem muito a ver também com onde a gente aplica a IA na jornada do cliente, né? Então, para que a gente consiga, de fato, resolver uma dor da jornada do cliente. Então, hoje, quando o cliente vai nas nossas lojas físicas para comprar um piso, ele tem um tempo ali, uma demora para a tomada de decisão. Por quê? Porque, geralmente, o nosso assessor vai demonstrar ali a placa de piso, ele não vai conseguir visualizar de uma forma de como aquele piso vai ficar na casa dele, né? Então, diante dessa dor, a gente disponibilizou uma IA que ela mostra o piso no ambiente do cliente. E está dando super certo, está ajudando na tomada de decisão do cliente. Inclusive, né, os clientes estão levando outros produtos, porque a IA faz uma imagem tão perfeita que acaba fazendo uma imagem do ambiente completo. Então, os clientes, às vezes, vai comprar piso, leva box, leva vaso sanitário, leva prateleira, leva lixeira. Então, ao meu ver, isso é ser empático com o cliente, porque a gente escolheu uma jornada que ele tinha uma dificuldade para, com a IA, tentar ajudar o cliente. Ok. Nayara, agora é você, que a Nayara trabalha com uma área difícil, né? Que tem cobrança e etc. Como ter empatia? Fala um pouquinho, que o seu case é super legal também. Boa, vou falar. Então, a gente ajuda as escolas na cobrança das mensalidades, né, escolares. Então, é um momento bastante delicado para a família ali que está com a mensalidade em atraso da escola do filho, né? Nunca é uma tarefa fácil fazer essa cobrança. E a forma como a gente implementou a IA, ela precisa entender primeiro qual que é a situação ali, se é um problema técnico na hora de realizar o pagamento, se de verdade está com algum problema financeiro, se precisa de alguma alternativa ali de opção de pagamento, né? Então, dá todo esse contexto para a IA trazer tudo isso do nosso sistema transacional ali, para a IA entender qual é o contexto daquele caso e fazer uma negociação completa. Porque a gente, na verdade, precisa proteger o relacionamento da escola com a família, né? Eu não posso fazer uma cobrança ali muito dura que a família vai reclamar para a escola, eu vou acabar perdendo a parceria com a escola. Então, a gente precisa balancear muito bem qualidade, empatia, com a IA ser proativa e conseguir, de fato, moldar a decisão da família de fazer o pagamento. Então, a gente precisa olhar sempre muito para eficiência financeira e qualidade, empatia em conjunto, né? Os times todos de desenvolvimento, de qualidade, que treinam a IA, têm que ter sempre esse objetivo de direcionamento, tanto de financeiro quanto qualidade, CSAT também. Bom, hoje o cliente ele começa a usar a IA buscando o produto, depois na compra, depois na reclamação e na recompra. Então, se você fosse elencar dois, vamos dizer, né, Daniel, você começa, 2 pontos da jornada que o cliente se beneficiou realmente de uma IA empática e treinada no contexto que a gente precisa. Olha, trazendo para o contexto, para a realidade de cases, né, e falar de iniciativas na prática, porque eu acho que é interessante a gente compartilhar o que a gente teve de bom, de boas experiências. A gente começou lá atrás e a gente define um time aqui de IA tradicional, né, com os modelos de machine learning, modelo básico, da IA generativa. Lá atrás a gente começou naquele processo quando todo mundo estava na corrida de chatbots. Todo mundo queria colocar e chamar um chatbot de seu chatbot. Todo mundo queria criar o seu chatbot.
a gente foi num caminho diferente, de entender o onboard desse cliente. Como que eu vou fazer o contato com ele no primeiro momento? O que ele precisa? Eu vou trazer um chatbot, ele quer conversar, ele quer saber mais de produtos do banco, ele quer tirar dúvidas, isso também, mas ele não quer só isso. Ele quer resolver o problema dele ou ser atendido na sua necessidade. Então, a gente não parou por aí, a gente entregou o chatbot numa primeira camada. Isso a gente está falando de WhatsApp, que é um canal conversacional muito fácil ali. Um chatbot que tem um atendimento por trás. Se o chatbot não resolve, vamos transbordar para o humano, porque aí o humano encaminha essa necessidade dele e realmente atende. Mas será que ele não quer o tempo? O time dele não é importante para algumas coisas? Então, o que um banco faz também desde o início da sua existência? Transações bancárias. Então, eu tinha que colocar na palma da mão dele também transações, porque eu quero um lugar só onde ele seja totalmente atendido em suas necessidades. Foi assim que a gente saiu lá atrás, em 2018, com o WhatsApp, com essa completude já no mercado. Foi o primeiro canal ali fora, com total completude, e aí a gente está falando de vários desafios que a gente vai falar depois, mas esse aí é um case, eu acho que foi muito emblemático. E agora, na IA generativa, a gente fala de coisas emblemáticas, porque a gente está falando de um acompanhamento mais cuidadoso quando a gente vai entregar para o cliente. Porque a gente está falando de geração de várias saídas, que muitas vezes, esses LLMs, a gente perde o controle. Por quê? Porque você tem uma entrada, mas você não sabe o que vai sair ali, muitas vezes. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar muito o guarda-reio. A gente fez isso numa jornada muito clara aqui com micro e pequena empresa. A gente fez uma experiência com micro e pequena empresa, porque qual que é a dor da micro e pequena empresa no país como um todo? Em 60% dessas empresas, elas fecham as portas nos primeiros 5 anos. Então, olha o desafio que a gente vive aqui no país. E qual que é a dor que esses caras têm? Eles não têm capacitação, eles entram no mercado de qualquer jeito, muitas vezes eles entram achando que vai dar certo, não dá, e é frustração. A gente está falando de gente que está querendo investir seu futuro e está se frustrando. Então, a gente criou a área de recomendações inteligentes, a gente chama de área, uma solução que usa IA generativa para poder fazer recomendações para guiar ele nessa jornada. Olhando de forma personalizada. Então, a gente falando de fluxo de caixa, a gente olha tudo lá, e moe tudo isso, entrega alguma coisa de recomendação, mas também tem um canal conversacional que a gente lançou há pouco tempo, esse conversacional. Por que a gente demorou para lançar um pouco mais do que todo mundo que estava na corrida lançou? Porque a gente estava implementando esse guarda-rail, essa proteção que é de extremamente importância para a saída, para ele não alucinar, para não perder, para não dar resposta qualquer, não atendendo a necessidade dele. Tendo empatia, como a gente está falando, trazendo esse tema de empatia para o jogo real. Né? A gente trouxe e a gente criou algo que a gente chama de agente, que ele foi acompanhado por isso e foi validado por outras áreas de segurança do banco para poder falar assim, agora a gente tem controle, pode ir com segurança e confiança. A gente está falando de um banco de mais de 200 anos. Não dá para a gente sair por sair, se eu tenho o meu cliente como o meu centro. Né? Ele é o meu centro, então eu tenho que trabalhar muito bem na hora esse cuidado é muito grande. Então, a gente começou por dentro. Vamos fazer com os funcionários, depois foi para fora, e agora a gente está avançando muito acelerado para o cliente com toda essa governança. Ok, o Gustavo também tem uma experiência bem legal, né? Porque eles também usam a IA, começaram a usar a IA primeiro para apoiar os colaboradores, né? Sem diminuir humanos, quer dizer, incentivando eles a usarem a IA para atender o cliente final. Quer falar um pouquinho, Gustavo? Exato, legal. Acho que tecnologia é boa e acho que entra nessa frase também. Tecnologia é boa quando ela é transparente, né? Acho que o case da Fleury é bem legal, né? A gente como paciente entra, sai mais rápido e tem
tem tudo funcionando por trás, né? Eu comentei um pouco nessa questão de treinamento, né? Mas no final existe todo um ciclo de vida aí do colaborador e a gente começa utilizando o IA desde da captação, né? A gente tem um portal SouIC que a gente utiliza uma infraestrutura de IA muito forte aí com modelos, existem várias técnicas, né? Como o colega comentou aqui, para tentar descobrir uma pessoa que não tem currículo, nunca trabalhou, tal, se ela teria uma propensão de ser um bom atendente. Então, a gente já começa, né, utilizando uma estrutura de IA muito forte aí, para tentar entender, além de se a pessoa tem potencial para atender e que tipo de perfil ela teria, né, atendimento. Né? Cobrança é muito diferente de atendimento e de venda. Né? Então, a gente utiliza muito forte também uma estrutura de IA nessa parte de contratação. E durante o atendimento também, a gente tem 2 grupos muito fortes de ferramentas. Né? Um primeiro é aquele mais óbvio, que são as ferramentas que estão ao redor ali no computador, né? Junto com as ferramentas de atendimento do CRM lá do nosso cliente, são as ferramentas para apoiar a aceleração do trabalho ali. E tem uma muito legal que a gente tem utilizado bastante também, que é quase como se fosse um ponto, né? A gente está muito acostumado como usuário aqui é pessoa física, né? Ou escrever ou falar, e normalmente o chatbot da IA é mais passivo, né? Aqui a gente usa uma infraestrutura que é como se fosse um ponto, né? A gente está escutando toda a conversa em tempo de ligação, e aí não é só um tipo de IA, existe um grupo, né, de inteligências artificiais diferentes, né? Uma primeira para transformar o áudio em texto, depois pegar esse texto, jogar juntar com um contexto de ligação, jogar num LLM na nuvem, voltar. E em tempo de ligação, a gente ser capaz de tomar alguma decisão. Qual? Depende do cliente, depende da operação, depende do contexto. A gente pode dar um feedback em tempo de ligação, olha, não esquece de fazer essa oferta aqui. Ou então a gente pode dar uma mensagem para o supervisor, olha, tem um cliente lá que eu estou escutando lá que está bastante atritado, vai lá para eventualmente ajudar a ter o colaborador em tempo de ligação. Né? Então, no final, tem uma série de ferramentas aí funcionando, que não é o cliente falando com a IA, mas a IA está funcionando em praticamente todas as partes da operação hoje, né? Diminuindo muito, acho que o Jack gosta muito dessa palavra, né, Jack? É o esforço cognitivo, né? Tanto do cliente como do atendente. Ok. Daniela, no caso de pacientes e médicos, que vocês têm vários públicos, né? Colaborador, paciente e médico, que etapa da jornada você acha que a IA fez mais diferença? Bom, a gente tem... Eu vou trazer 2 exemplos aqui que eu acho que traz um pouco do que o Daniel disse, né? Que é o contexto assim, de quando entra o humano junto também com a IA, que eu acho que é importante a gente falar, e o contexto das alucinações, que eu acho que é um ponto que você falou. Então, assim, a gente tem um time médico, toda a aplicação que a gente traz para dentro é validado por esse time. Eu acho que desde 2010 a gente vem se organizando do ponto de vista de estrutura de dados e tentado buscar essa cultura do dado para dentro da empresa mesmo, para que a gente conseguisse dar os passos seguintes. Né? Eu acho que é importante. Então, essa questão da transformação digital também, desde 2010, a gente tem vivenciado isso. Com isso, eu acho que a gente tem alguns cases que merecem a gente compartilhar aqui, que impactam o médico e o paciente. No contexto de, por exemplo, rastreamento de câncer de mama. Né? Rastreamento de câncer de mama, existem recomendações formais, né, pela sociedade, de quando você tem que fazer o exame, de quando você tem que repetir o exame, se a classificação mulher, já viu o laudo, sabe, do BIRADS, né, se é BIRADS 2, 3, 4, 5. E a gente tem todo o nosso banco de dados, a gente tem esses laudos armazenados. E a gente roda ali uma LLM que captura a informação, por exemplo, do BIRADS 4 e 5. Essas pacientes, sem essa iniciativa, elas iriam pegar aquele laudo, elas iriam buscar o médico delas, o médico ia olhar para aquele exame, elas iriam marcar uma biópsia, que seria um passo seguinte, e isso às vezes leva 3 meses, 4 meses, quando tem paciente que nem voltou para fazer. Então, o que a gente fez foi trazer essa aplicação de LLM para dentro desses laudos. A gente tem um dashboard que a gente captura todos os BIRADS 4 e 5 que existiram no grupo, D-1, e a gente tem um médico, que a gente chama do médico integrador, onde ele vai fazer essa interação com o médico da paciente e com a cliente.
para antecipar, poder a gente conseguir fazer com que ela siga no próximo passo, que é uma biópsia. E que a gente vê que às vezes demora 3 meses, o que você retarda um diagnóstico de câncer de mama, com implicações de prognóstico importantes para essa paciente. Então, a gente tem rodado isso já tem 1 ano, e a gente tem alguns produtos, alguns cases que a gente também tem ido discutido com empresa, operadora, e que elas têm visto e têm dado feedbacks muito legais de ver, né, que o paciente fala, nossa, como foi bom ter tido um contato, e a gente ser mais assertivo no cuidado. Acho que esse que é o ponto importante. A gente ter essa assertividade para dar o próximo passo, que em saúde, muitas vezes, por conta de saúde ainda ser muito fragmentado, você não consegue, e a gente está trazendo essa inteligência para a gente caminhar nessas jornadas e navegar melhor esse paciente durante os passos da jornada. Eu acho maravilhoso a IA usada na saúde, né? Não só na detecção, mas na predição. Então, além, não é no caso seu, né? Mas a gente tem aqui brasileiros com IAs que predizem, por exemplo, um câncer de próstata. Você faz o exame, ele só não te diz o seu status atual. Ele já faz uma predição em 5 anos, se aquele achado lá, que não é ainda um problema, qual a probabilidade? Tem 97% de virar um tumor maligno. Eu acho que a IA veio não só para economizar tempo, aumentar a receita das empresas, mas para benefício de nós, humanos, né? Eu sou apaixonada por IA na saúde, realmente. Nayara, fala, porque a sua jornada com seus clientes é uma jornada difícil. Né? Qual o ponto que você acha que fez toda a diferença? O uso de IA. É uma jornada delicada, com certeza, mas a IA permitiu como que a gente garantisse padrão, né, no atendimento e, ao mesmo tempo, personalização, porque a gente consegue dar todo o contexto e ela consegue, de fato, ser resolutiva de forma imediata, mais rápida, não existe fila, né, de atendimento mais. Então, facilitou muito ali a jornada e com esse olhar de resolutividade, de entender o caso, de entender o que está acontecendo, dar todo o contexto para a IA, ela consegue fazer a negociação ali de forma muito mais assertiva. Isso melhora toda a jornada, né, da família com a escola, porque esse impasse do não pagamento deixa de ser um problema. Então, a gente olha muito a gente trata muito com o olhar de eu preciso tirar esse problema aqui do relacionamento da família com a escola. E a gente resolve isso aqui e a IA tem ajudado muito nessa. Alisson, agora eu quero que você fale dos desafios. Gente, tem desafio de dados, tem desafio de alucinação, tem o desafio de aprovar o projeto internamente com custos, mas tem o desafio das pessoas aceitarem treinar a IA, não ter medo da IA, né, e ser um copiloto, principalmente o pessoal de vendas e de atendimento. Você quer falar um pouquinho? Eu vou falar de 2 desafios que a gente enfrenta, né? O primeiro é com o Shadow IT. Então, como a IA hoje ela se tornou super acessível, as áreas de negócio elas usam e elas usam sem pensar na governança, sem pensar na segurança, sem pensar ali nos guarda-reios, né? Então, isso é um desafio da nossa área de tecnologia, de dar esse letramento e de dizer como a área de negócio pode usar a IA de uma forma segura, né? Então, esse é um desafio. E o segundo desafio é como que a gente usa a IA lá na ponta, né? No chão de loja, né? Então, deu o exemplo do Ambientaí, que a gente chama, né? Mas tem um outro exemplo que a gente está usando a IA para monitorar o atendimento ao cliente. Então, o meu assessor, ele começa a fazer uma venda, então a IA, através de uma escuta que a gente coloca ali no assessor de vendas, ela começa a monitorar aquele atendimento e depois ela dá uma nota para o atendimento daquele assessor e dá os feedbacks, né? Então, na nossa base de dados, a gente colocou todo o nosso book de atendimento ao cliente,
para a IA saber como que é um atendimento perfeito ali para o cliente. E aí a gente encontrou várias situações, né? Desde um assessor não dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para um cliente, até um assessor deixar de oferecer algum produto nosso para o cliente, né? Então, são 2 desafios, né? A primeira, esse Shadow IT, e o segundo, como que a gente usa lá na ponta, no chão de loja. Ok. Daniel, e os desafios no Banco do Brasil? Olha, acho que os desafios, a gente compartilha vários desafios, né? Acho que as empresas como um todo, a IA, ela nos deixa claro alguns desafios como alucinações, como segurança, né? Como shadow, né? Porque a gente está falando de... A IA está na palma da mão de todo mundo hoje, né? Então, como está em todo mundo, o comportamento do próprio cliente está mudando. Então, a gente tem que entender. O desafio é entender que o comportamento está mudando e a gente precisa se adequar a esse comportamento. Não adianta eu manter padrões de cultura antigos ou anteriores, porque a gente está moldando, cada dia está moldando de forma diferente. Cada nova funcionalidade que é entregue ao público, ele tem uma habilitação de conhecimento. Então, eu falo da IA, e eu acredito muito nisso, a IA ela é um ferramental muito potente. Se bem usado, ele é muito potente. Só que se bem usado. Então, esse é o ponto, eu acho que crítico, se ele é bem usado. Então, e ela vem para potencializar capacidades. Então, lá dentro do banco, a gente acredita nesse ferramental para potencializar tanto nossos colaboradores, nossos funcionários da ponta, e aí eu estou falando de desafio como cultura interna das empresas, que tem que mudar, precisa mudar. E como que a gente muda isso? Com conhecimento. Acho que o conhecimento é um norte para isso. E a gente tem programas internos muito potentes, porque a gente acredita muito nisso. Quanto mais conhecimento, mais claro fica o risco que a gente está falando de usar um IA dentro de uma empresa e vazar dados, por exemplo, né? Ou usar de forma inadequada e entregar qualquer coisa para o nosso cliente de forma equivocada. Então, como eu faço isso? A gente usa um programa de governança. É uma governança interna muito robusta que a gente tem promovido e que nasce desde da concepção da ideia lá ou da oportunidade, olhando olho no olho e conversando com nossa rede e nossos clientes para entender o porquê daquilo ser criado e se vale a pena usar IA ou não, porque também essa pergunta tem que acontecer. Não adianta, a gente está num mundo de IA, mas tem muita coisa que não se resolve com IA, e é coisa simples. Então, o custo, qual que é o custo daquilo ser implementado, se aquilo vai ter o retorno que a gente precisa? A gente precisa pensar nisso e debater sobre isso no início, na origem das ideias. Gente, vou fazer uma pergunta aqui na plateia. Quem tem governança na empresa que trabalha formal, com regras, o que pode ser usado, a plataforma, para que função? Legal, tem bastante gente. Vocês sabem que a ABRE, a associação que eu estou representando, a gente tem uma certificação, né? Levando metodologia, processo, etc. Quem tiver interessado também, depois procure a ABRE, tá? Vamos falar dos desafios na área de saúde, então, Daniela. Acho que não diferem muito, não, né? A gente falando aqui de banco, a gente estava conversando um pouco, né? A questão da segurança, quão importante é. Mas, assim, também o engajamento do time médico nesse contexto, acho que muitos viram na mídia, né, aquele todo o zum de que não vai ter mais emprego para radiologista, porque a IA vai tomar lugar deles. E a gente vê que isso não é a realidade, né? O que a gente precisa mesmo é de trazer a IA para trabalhar com a gente ser mais produtivo, para a gente ser mais eficiente, para a gente buscar a excelência que a gente quer ter, né? Então, a gente tem algumas soluções de IA, por exemplo, que hoje já ajudam o nosso radiologista, né? Seja para diagnosticar um tromboembolismo pulmonar, que o paciente pode não ter sintomas, tendo fazer um exame, e tem uma pilha de laudo para o médico laudar. E a inteligência vem e fala, olha, esse tem um achado crítico que precisa da sua validação. E o médico traz ali o conhecimento para validar ou não
aquele achado, né? Então, isso é uma realidade no contexto. A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a gente tem investido também no letramento dos times, né? É importante. Então, a gente faz curso dentro de casa para as pessoas entenderem o que está acontecendo e engajarem eles, porque mesmo no contexto de você trazer uma solução, você precisa treinar. E aí é o outro desafio. Qual é ali o dataset que você vai usar para fazer aquele treinamento? Você tem informação curada para poder treinar aquelas soluções? Então, acho que essa organização, as empresas elas precisam ter para poder conseguir justificar até o investimento, porque senão você não vai ter o resultado que você almeja, né? A gente tem muito receio, né? Acho que aqui na plateia não, vocês estão no evento desse, né? Aqui também são pessoas que mexem com IA, e a gente tem muito receio de algumas funções do nosso dia serem substituídas por IA ou até nós. O pessoal fala que não, vão ter sim profissões que vão ser substituídas, em toda revolução tecnológica tem. Mas o que a gente vê, principalmente no nosso sistema jurídico, você não pode mover um processo sem um advogado. Você não pode comprar um medicamento controlado sem um médico. E você não pode ter um laudo sem a assinatura de um radiologista. Diferentemente na China, que eles automatizam tudo, né, um sistema político diferente, e você recebe lá o laudo, é aquilo, estou tratando na quantidade. Então, a gente tem que ter, o que eu vou perguntar para Nayara, depois do Gustavo, uma área muito importante que ela cuida é educação e letramento. Então, a gente vai precisar de pessoas para treinar IA, mas elas não podem estar com medo, né, de ser substituídas. E deve ser horrível a gente trabalhar o dia inteiro pensando nisso, né? Então, nenhum projeto, não sei se aqui alguém teve esse ponto, das pessoas, você implantar um projeto perfeito, mas as pessoas não aderirem por medo, né? Então, vou passar para a Nayara e depois para você, Gustavo. Boa, até assim, eu não tive esse problema de medo no time, mas foi muito legal ver a evolução, né? A gente tem um time de qualidade que antigamente fazia uma análise amostral ali dos tickets, do que os analistas estavam fazendo, para fazer treinamento, feedback, para um grupo ali com uma análise talvez um pouco superficial pela amostra. Hoje eles aprenderam a usar IA para fazer uma análise mais ampla, conseguem criar os feedbacks mais assertivos e mais rápidos para os analistas. Então, os próprios analistas, que são quem cuidam dos atendimentos, né, que não passaram pela IA, conseguem ver melhora na performance. Então, a gente levou de forma muito positiva de que todos iam crescer nessa jornada, né? E esse time de qualidade evoluiu também. Então, agora eles têm ferramentas mais técnicas que eles fazem a análise da própria IA. Então, a gente tem time também que cria agentes para controlar os agentes. Então, e isso foi bom para todo mundo, né? Foi bom para o negócio, bom para os times que aprenderam skills novos. Então, dando resultado e fazendo tudo bem, assim, acho que acaba que melhor eles veem o sucesso, sabe? Educação é tudo que a gente fala, né, que precisa. Não só você trabalha com uma empresa educacional, né? O que a gente fala na Abra também é que, se a gente quer um país, né, que a gente quer colocar o Brasil no mapa internacional da IA, é a nossa missão, a gente precisa educar, principalmente os professores. Educando quem educa, porque os professores estão perdidos, principalmente das escolas públicas, né? Então, você tem um projeto muito legal disso também. E, Gustavo, você falou que você teve que treinar, são 6.000 colaboradores, né? Fala um pouquinho disso, de desafios e também daquela parte de treinamento. São 60, né? 60.000, gente, errei, 60.000. Que tem mais de 6.000, Bom, eu concordo super com o que a turma falou aqui de governança e segurança, né? Todo dia aparece uma ferramenta nova. Ok, se alguém lhe perguntar, você está usando tal coisa? Pô, nunca ouvi nem falar essa palavra, né? Porque praticamente quase todo dia aí lançam algo novo. Quando a gente quer instalar no nosso computador, seja pessoa física ou empresa, a gente tem que entender o que está meio que acontecendo, né? Porque ferramentas como o Anti-Gravity da Google ou o Cloud da Anthropic
se você der um poder total ali aos agentes que eles têm nas ferramentas, você basicamente está dando acesso administrativo ao teu computador para um estagiário fazer o que quiser, né? E não sei quem já instalou, mas a primeira parte da instalação é que tipo de nível de liberdade você vai dar. É importante a gente dar bem atenção a isso, porque a gente está acostumado a instalar Next, Next, Next no Windows, né? E é bem perigoso na questão de que tipo de informação pode ter no disco do teu computador e que tipo de acesso à internet esse agente pode ter, né? Porque é uma coisa que a gente tem que estar muito preocupado, até pessoa física e principalmente governança dentro da empresa, né? O que é que pode usar, quando pode usar e como pode utilizar. Quando a gente fala aqui, eu acho que de impacto em trabalho, né, em setor, eu acho que não só da IC, eu acho que no mundo em geral, a gente acredita muito que vai ser muito mais uma transformação do que uma simples substituição. Quando você olha para o nosso setor, por exemplo, na década passada, a gente já teve uma grande fatia, né, de atendimentos, aí, muito impulsionado por App Store e chatbots, como a gente já comentou. Mas, assim, foram os atendimentos mais básicos, né? Eu quero uma segunda via, eu quero ter uma dúvida, eu quero entender como é que eu devolvo o carro. Essas coisas todas já tem uma grande massa aí que já é atendido por canais digitais, né? E não necessariamente precisa de uma IA complexa para isso, né? Um app, um botão ali, você recebe um PDF da fatura, está resolvido. O que está sobrando para o atendimento humano, o que é? O atendimento mais complexo, né? Aquelas coisas que são mais difíceis de fazer, né? E daí é que a IA, a gente acredita que vai fazer um diferencial muito grande para quem presta esse tipo de serviço. Porque, como eu comentei, né, a gente usa para contratar, a gente usa para treinar, a gente usa para dar feedback, e a gente acredita muito no empoderamento das pessoas através da tecnologia, né? A tecnologia gera calor humano, tá? Então, a gente tem trabalhado muito forte aí, muito para dentro de casa, para garantir que a gente vai fazer os atendimentos complexos da maneira mais simples e mais empática possível, né? Que esses são os mais difíceis, né? Ok, agora eu quero falar de uma coisa bem futurista aqui, que a gente está falando de uma pessoa ligando no call center, um paciente na jornada dele. Agora, e no futuro, quando a gente tiver um assistente pessoal que eu vou delegar para ele, resolva o meu problema de cartão de crédito. Aí vai ser máquina, software, conversando com software. Compre uma passagem aérea para mim. Como que vocês imaginam esse futuro, né? Onde a gente não tem um humano mais no meio. A gente tem o nosso assistente fazendo as tarefas. A gente já vê isso em algumas plataformas de LLM também. Quer falar, Daniel? Quem quer se habilitar para falar desse futuro? Eu posso começar falando, aí vocês também podem falar. Isso aqui a gente vai para uma opinião, né, particular em muitos casos ali, né? Pelo que a gente tem de conhecimento e pelo que a gente tem de expectativa de visão ali, para onde estão os rumos das coisas acontecendo. Eu não acredito que a jornada vai se perder com total automação e vai ter humano sempre em algum ponto de poder de decisão, né? Mas essa decisão vai ser cada vez mais trabalhada com os agentes conversando entre agentes, orquestrados por camadas ali, facilitando toda essa identificação. Porque se você já demonstra, e nos seus dados já fazem isso, e a gente está falando de compras online, por exemplo, você tem muitas compras ali, você tem um padrão, eu gosto de viajar para tal lugar, eu gosto de fazer tal coisa, eu tenho uma filha, eu compro presente para ela, ali vai te dando caminhos do quem é você também. E aquilo é poder de dados. Se são bem trabalhados, eles vão enriquecer a sua jornada. O que vai estar centrado ainda é você na sua decisão. Então, eu não acredito que isso vai tomar a decisão sozinho. Só se você delegar essa decisão. Então, e aí vai ser você tomando a decisão ainda de delegar a sua decisão. Dentro desse ecossistema, com o seu agente pessoal, que muito se fala aí no mercado, que isso vai acontecer de forma clara, agentes conversando entre agentes. Internamente, no banco, a gente já tem uma orquestração de agentes internos, mas ainda com o poder de decisão de cada funcionário, por exemplo, né? Então, e aí eu convido meus colegas para pensar no futuro, né? Pô, acho que esse realmente começa a virar futurismo, né?
Mas eu, por exemplo, eu delego a decisão de trânsito para o Waze e Google Maps há bastante tempo, né? Aperto o botão e simplesmente vou seguindo, né? O Yuval lá do Sapiens, ele comenta, né, que é os algoritmos internos que a gente toma nossas decisões e os algoritmos externos, né? E eu acho que vai muito da pessoa, né? Do quanto a gente vai, aos poucos, decidindo o quanto a gente quer terceirizar e o quanto a gente quer manter, né, na nossa atividade cognitiva, né? E se a gente não tomar cuidado, tem partes dessas IAs generativas que são tão legais que a gente acaba terceirizando uma parte mais legal que para mim é a criativa, né? E a gente fica fazendo a parte chata enquanto a máquina está fazendo a parte legal, né? Então eu tento sempre avaliar assim, cara, coisa repetitiva, coisa simples, eu quero alguém para me ajudar, né? Que pode ser a IA. Mas a parte mais criativa, mais legal, mais eu quero fazer, né? Eu acho que é muito da nossa consciência do quanto a gente quer terceirizar, né? Pessoal, acabou nosso painel. Foi uma honra coordenar. Peço uma salva de palmas para os nossos painelistas, né? Vou falar de novo da Ábria e da Abrad, para vocês se associarem. Um projeto de IA, ele precisa ter troca de humanos, né? De experiências humanas. E é muito bom poder contar com vocês nas associações. Gente, muito obrigado. Foi uma honra mesmo. E vocês podem nos contactar pelo LinkedIn, né? Está aqui o nome de todo mundo, ok? Obrigada.